Doutor, tenho 30 anos e brochei 3 vezes no último mês. Eu tenho impotência sexual? Eu sou o Dr. Gustavo Medeiros, urologista aqui em São Paulo, e esse é o canal Especialista Responde. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre impotência sexual no jovem. Esse é um paciente de 30 anos que no último mês passou por 3 episódios de impotência sexual. Será que ele está desenvolvendo aquilo que a gente chama de disfunção erétil? É isso que a gente vai tentar responder hoje. Bom, primeiro a gente precisa classificar esse paciente. É um paciente jovem, de 30 anos de idade e que aparentemente está passando por essa situação a primeira vez na vida. A gente sabe que a disfunção erétil é uma situação muito recorrente nos consultórios e no dia a dia dos homens. Acontece que nem todo mundo fica falando disso na roda de amigos, no futebol, no trabalho, na escola, etc. E o que a gente vai tentar hoje é desmistificar esse problema, esse assunto, para que você, caso você esteja passando por esse tipo de situação, tenha as ferramentas necessárias para superar e conseguir reverter esse processo. A ereção nada mais é do que o afluxo de sangue para a região genital. Então o pênis ele fica cheio de sangue e aí uma vez que esse pênis fica totalmente engurgitado de sangue, ocorre uma compressão das veias do pênis que não deixa o sangue sair daquela região. Dessa forma, você consegue manter uma ereção até que você consiga ter ali um momento de prazer. Então, basicamente, o paciente que tem um problema de disfunção erétil, que sofreu com algum episódio de impotência sexual, ele deixou de ter aquele fluxo sanguíneo contínuo para o órgão genital. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Basicamente, a gente tem que dividir o problema de impotência sexual e disfunção erétil em 2 causas gerais, 2 grandes causas, na verdade. Os fatores psicogênicos e os fatores fisiológicos. Na população jovem, é muito comum que a gente tenha fatores psicogênicos, ou seja, o paciente está estressado, está ansioso, é uma primeira relação, ou é uma relação com uma pessoa nova, está passando por algum momento difícil no trabalho, está preocupado às vezes com alguma parte financeira, dificuldade no relacionamento, enfim, existe uma série de motivações que podem funcionar como um bloqueio para impedir uma função erétil adequada. Toda vez que eu recebo um paciente no meu consultório que é jovem e está passando por um problema de disfunção erétil ou impotência sexual, eu procuro primeiro analisar como é que está a vida dele. A gente vai também investigar causas orgânicas, ou seja, realizar exames, principalmente da parte laboratorial. Então, iremos realizar exames de hormônios, principalmente avaliar os níveis de testosterona desse paciente. A gente avalia também como é que está os hormônios da tireoide, como é que estão os fatores e os exames metabólicos desse paciente, como o colesterol e triglicérides. Tudo isso para a gente poder estudar e entender melhor se existe alguma causa orgânica causando todo esse processo. Quando a gente faz a investigação e identifica que não existe nenhum problema relacionado com fatores orgânicos, é importante então entender o que pode estar causando esse tipo de situação para aquele paciente. Sendo um paciente jovem que teve 3 episódios de disfunção erétil no último mês, a gente considera que muito provavelmente ele pode estar sofrendo o que a gente chama de ansiedade de performance. O que é isso? Ele teve um problema uma vez, motivado por algum fator externo aí do ambiente dele, e aí uma vez que isso aconteceu, ficou muito mais fácil de se repetir nas outras relações. Isso tudo está relacionado com uma perda da confiança na hora do ato sexual. E a gente pode trabalhar e melhorar isso com medicamentos, principalmente, que vão restabelecer a confiança na hora do ato sexual, uma vez que a gente vai tentar melhorar o fluxo sanguíneo para a região genital. E como é que a gente faz isso? Hoje em dia, a gente utiliza algumas medicações, algumas associações de medicamentos que vão melhorar o fluxo sanguíneo para a região genital, vão melhorar a disponibilidade da testosterona no ambiente corporal, tudo isso para tentar trazer da melhor forma possível, o melhor ambiente possível para uma ereção. Quais os medicamentos na prática que a gente utiliza para tentar melhorar a função sexual do homem? Os inibidores da fosfodiesterase 5.
mais comumente conhecidos como tadalafila, sildenafila e vardenafila. Acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre essas medicações. Com isso, com o tratamento sendo realizado, o paciente começa a ter uma percepção melhor de uma rigidez peniana. Então, aquelas ereções matinais que ele às vezes não estava tendo, ele volta a ter. No dia a dia, ele consegue ter às vezes ereções cada vez mais fáceis e mais controladas. E na hora do ato sexual, ele vai conseguir ter um controle muito maior sobre o início e o tempo dessa rigidez peniana, consequentemente da ereção. Dessa forma, o paciente vai cada vez mais ganhando confiança na hora do ato sexual e ele vai perdendo aquela ansiedade de performance, justamente, das próximas relações. Beleza, iniciamos o tratamento, o paciente começou a recuperar a confiança, começou a ter relações prazerosas e isso vai trazer o quê? Um novo momento do tratamento. Então a gente pode, a partir daí, diminuir gradativamente a frequência ou a dosagem dessa medicação, de certa forma que isso não vai gerar uma dependência. Então, hoje em dia, basicamente, o tratamento da ansiedade de performance, do paciente que passa por essa situação de broxar uma vez ou outra, está muito envolvido em recuperar a confiança no ato sexual e devolver para ele o controle absoluto da ereção no momento do sexo. Muito bem, meus amigos, hoje aqui no canal Especialista Responde nós falamos sobre os principais aspectos da impotência sexual que atinge os homens jovens. Isso é um assunto muito comum e muito frequente aqui no nosso consultório. Espero que vocês tenham gostado do tema e se vocês têm sugestões de novos temas, querem fazer alguma pergunta, deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo, ative o sininho para receber as notificações e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.